grandes negócios. Oferecimento Crédito Banco do Brasil para empresas. Pensando bem, dá. Reportagem, troféu, medalha, ele tem tudo no quartinho dele. Um verdadeiro museu com muitas relíquias. Ele me acompanha dentro do futebol desde 6, 7 anos. Um valioso acervo afetivo da carreira do artilheiro Jô. Que ele fez 3 gols esse jogo aqui. Colecionado por seu fã número 1, o pai. Uma coisa que eu gosto, né? Eu sou apaixonado por futebol. É hoje no Esporte Espetacular. Globo Rural, oferecimento Morgan, alta qualidade e tecnologia. Você extraindo o melhor de suas escolhas. Florada, um dos mais belos momentos do cafezal. Impressiona pelo branco, pela quantidade de flores, por um discreto perfume. A florada é tão importante que afeta a cotação do café na Bolsa de Nova York. Em Minas Gerais, a gente vai mostrar por que no meio de uma plantação de maracujá amarelo aparecem frutos roxos. No Rio Grande do Sul é época de tosquia das ovelhas. Quanto mais fina a lã, melhor o preço. Aqui em Goiás, o Censo Agropecuário também visita as comunidades quilombolas formadas por descendentes de escravos. Em Santa Catarina, o Censo Agropecuário também acontece nas fazendas onde há uma demarcação, mas não existe terra. É que as áreas de cultivo de ostras e mariscos estão sendo visitadas pela primeira vez. Em Mato Grosso do Sul, começou o período de estação de monta e você vai ver as estratégias usadas pelos produtores para melhorar a taxa de prenhez do rebanho com inseminação artificial. No Rio Grande do Norte, pescadores e agricultores enfrentam dificuldades por causa da seca. Dos 47 reservatórios monitorados no estado, 11 estão vazios e 18 em volume morto. A Tatiane, lá do Espírito Santo, trocou a silagem de milho por silagem de capim-napiê e a produção de leite das vacas caiu. Por que será? A gente responde em São Paulo. Na Bahia, por que o pé de cacau carrega de flores, mas não dá frutos como esse aqui? Bom dia. Bom dia. Fé é tão extraordinário que a gente sempre tem alguma coisa diferente para falar dele. Hoje, por exemplo, o assunto de destaque do Globo Rural é a florada do cafeeiro. Podia ser uma reportagem apenas botânica, descrevendo a flor e o sistema reprodutivo da planta. Tem isso, mas você vai ver que a florada determina toda a economia de uma safra. E vai ver também como a cor branca das pétalas produz um belo cenário. A florada do cafezal é também fonte de inspiração para a arte. O Censo Agropecuário completou 2 meses de coleta de dados. Ele vai traçar um perfil do campo no Brasil. O trabalho envolve todo tipo de gente e atividade, como mostram nossos repórteres em Santa Catarina e em Goiás. A comunidade quilombola do Cedro fica em Mineiros, no extremo sudoeste de Goiás, e ocupa uma área de quase 800 hectares. Mais de 80 famílias vivem por aqui e tudo que é produzido vem do quintal de casa. Mesmo com mais de 130 anos de história e terras tão férteis, a produção aqui no Quilombo ainda é para subsistência. Milho, feijão, né? E hortaliça, frango, queijo. Todo mundo tem seu pedacinho, planta, né, para sobrevivência, né? O seu Ideobrando nasceu na comunidade e está com 75 anos. Ele planta milho para alimentar os animais e cana-de-açúcar para produzir rapadura. Às vezes uns trabalham individual, outros trabalham em conjunto. E é aquela luta de dia a dia, né? Você levanta cedo, tá na luta, vai o dia inteiro. São pessoas como o seu Ideobrando e o seu Jerônimo que os recenseadores do IBGE querem encontrar. Meu nome é Rony, eu sou recenseador do IBGE. O Censo Agropecuário está traçando o perfil do homem do campo.
E saber como vivem e o que produzem os descendentes dos escravos é muito importante. Dessas informações serão levantadas todo um conjunto de políticas públicas para essas comunidades. Em Goiás, são 46 comunidades quilombolas espalhadas por várias regiões. Nelas, vivem em torno de 15 mil pessoas. O Gilmar mora aqui há 40 anos e diz que muita coisa mudou de 2006 para cá, quando foi realizado o último levantamento. Antes, a maioria dos quilombolas trabalhava no campo. Hoje, muitos saem daqui para as cidades em busca de estudo e trabalho. Eu acho importante o censo para a gente também estar sabendo, fazendo um levantamento dentro da comunidade, para a gente ver até o que a gente pode estar cobrando para estar melhorando mais também, né? Daqui de Goiás, vamos para Santa Catarina mostrar que o recenseamento é feito também em fazendas marinhas. Essa é a primeira vez que as áreas de cultivo de moluscos do litoral brasileiro entram no censo agropecuário. Pesquisadores do IBGE estão de volta ao campo para redescobrir a realidade de gente como o seu Nelson, que há 30 anos produz ostras e mariscos. Santa Catarina lidera a produção nacional. São cerca de 15 mil toneladas por ano de ostras, mariscos e vieiras. A ferramenta do censo é extremamente necessária e importante, né? É a ferramenta que vai dizer aonde estão os problemas da cadeia. O seu Nelson é um fazendeiro marinho e ele não é o único. São cerca de 700 aqui no estado. Eles são chamados assim porque, em vez de terras, eles têm o mar como fonte de renda. E como todo mundo sabe, essa imensidão não tem um dono. Aí, o governo federal empresta as áreas de cultivo para os maricultores, é uma concessão. A maricultura, por ser novidade, não consta na nossa lista prévia do equipamento. Então, muito do descobrimento de onde estão os maricultores vem da indicação dos próprios maricultores ou das associações. Então, de fato, é uma pesquisa antes da pesquisa. 600 propriedades marinhas em 8 cidades catarinenses vão ser visitadas. Os recenseadores precisam fazer todas as entrevistas até fevereiro do ano que vem, quando termina o censo. Quando o recenseamento for concluído, seu Nelson espera que possa haver programas voltados para o crescimento do setor. A gente está trabalhando e vendo, né? E principalmente com a ideia de que um dia mais baías, mais fazendas, mais enseadas, angras, estejam repletas de cultivos, né? Trazendo receita para o país, trabalho e ajudando o planeta também. O IBGE já visitou mais de 2 milhões de propriedades, 38% do total estimado. Começou a temporada da estação de monta em Mato Grosso do Sul. Por lá, boa parte da reprodução do gado é feita por inseminação artificial. É só o dia amanhecer para o trabalho começar. Em período de estação de monta é assim, mangueiro sempre movimentado. Na fazenda Pinheirão, em Ribas do Rio Pardo, região central do estado, 2.000 cabeças serão inseminadas neste ciclo. Antes do processo, todas as fêmeas são avaliadas. Com a ultrassonografia, é possível ver se estão em perfeitas condições para a gestação. Depois, as vacas recebem doses de hormônios que estimulam o processo reprodutivo. A inseminação hoje no estado ela está girando em torno de 50%, 55% taxa de prenhez numa primeira inseminação. As condições físicas e o estresse dos animais na hora da inseminação também são avaliados. É que esses fatores podem interferir na taxa de prenhez. Por isso, o trabalho aqui é feito de forma tranquila. Um exemplo que nós temos bem característico aqui é a vaca que entra no momento da inseminação tremendo. Essa vaca ela tem uma diminuição na sua taxa de prenhez em torno de 20% da média. Seguindo todos os protocolos necessários, a inseminação artificial trouxe bons resultados para a fazenda, como aumento da taxa de prenhez das fêmeas, melhoramento genético do rebanho e aumento de ganhos na engorda dos animais. Quando a gente começa a falar em termos de genética, a gente imprime tudo. A gente consegue vacas melhores, novilhas melhores, a gente consegue um bezerro com um maior peso aqui na desmama. A gente consegue, na hora que colocar eles no confinamento, já chegar com um padrão diferenciado de gado dentro do confinamento.
O Centro-Oeste concentra o maior percentual de vacas inseminadas e Mato Grosso do Sul lidera esse ranking com 18%. Um bom exemplo é o que está acontecendo na fazenda do pecuarista Adolfo Tim, em Corguinho, também na região central do estado. Por aqui, o número de animais inseminados ao longo dos anos vem aumentando. A estratégia? Melhorar o plantel de matrizes da raça Nelore. Nós tínhamos um rebanho de Nelore, um rebanho comum, de vacas comerciais. Fazíamos cruzamento com Angus. Mas chegamos a um ponto que nós chegamos à conclusão que para a gente melhorar o próprio cruzamento, o gado cruzado, né, nós precisaríamos melhorar as matrizes que são a base do programa. E quem trabalha com a comercialização de sêmen comemora o crescimento do setor. O ano passado, ano retrasado, acredito eu, pela crise, por aquela dificuldade toda, se vendeu sêmen aí a até R$9, R$10, né? Agora, esse ano aqui, um sêmen de um touro bom, Nelore, um Angus, se consegue aí na faixa de R$15 a R$20. E a procura hoje aumentou pelo menos aqui 20%. Só no primeiro semestre, as vendas no mercado interno aumentaram 7,6% em todo o país. O desempenho nas exportações foi ainda melhor, crescimento de 60,4%. Os dados são da Associação Brasileira de Inseminação Artificial. No primeiro semestre, o sêmen bovino brasileiro foi exportado principalmente para a Bolívia e o Paraguai. Em Palmeiras de Goiás, a arroba à vista foi negociada na sexta-feira por R$ 140. Araguaína, Tocantins, também R$ 140. Dom Pedrito, Rio Grande do Sul, arroba a R$ 150.